Senhoras e senhores, vídeo 97 do canal. Quarta-feira chegaremos a 100 vídeos, mas eu ainda não tenho 100 inscritos. Como assim eu ainda não tenho 100 inscritos? Me ajudem, se inscrevam no canal. É rapidinho, um clique em inscrição, um clique na curtida e vamos adiante. Avancemos então para a leitura do livro de Números, capítulo 34. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, terra esta que vos há de cair em herança por toda a sua extensão, a banda do sul será desde o deserto de Zin ao longo de Edom, e o limite do sul se estenderá da extremidade do mar Salgado para o oriente. E este limite será rodeando para o sul da subida de Acrabim, e continuará até Zin. E, saindo do sul de Cades Barneia, seguirá para Azaradar, e continuará até Asmon. E daí irá rodeando até o ribeiro do Egito, e terminará na praia do mar. Para o ocidente, o mar grande vos será por limite. O próprio mar será o vosso limite ocidental. Este será o vosso limite setentrional. Desde o mar grande marcareis para vós até o monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate. Daí ele se estenderá até Zedade. Dali continuará até Zifron, e irá terminar em Azar-Enã. Este será o vosso limite setentrional. Marcareis o vosso limite oriental desde Azar-Enã até Sefã. Este limite descerá de Sefã até Rimbla, ao oriente de Aim. Depois irá descendo ao longo da borda do mar de Quinerete ao oriente. Descerá ainda para o Jordão e irá terminar no mar Salgado. Essa será a vossa terra, segundo os seus limites em redor. Moisés, pois, deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou que desse as 9 tribos e a meia tribo. Porque a tribo dos filhos de Ruben, segundo as casas de seus pais, e a tribo dos filhos de Gade, segundo as casas de seus pais, como também a meia tribo de Manassés, já receberam a sua herança. Isto é, 2 tribos e meia já receberam sua herança aquém do Jordão, na altura de Jericó, no lado oriental. Disse mais o Senhor a Moisés: esses são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar o sacerdote e Josué o filho de Num. Também tomareis de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança, e esses são os nomes dos homens. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo dos filhos de Simeão, Semuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidá, filho de Quislon. Da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui, filho de Jocle. Dos filhos de José. Da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Raniel, filho de Efode. Da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã. Da tribo dos filhos de Zepulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnac. Da tribo dos filhos de Sacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã. Da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude, filho de Zelone. Da tribo dos filhos de Naftali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Esses serão aqueles a quem o Senhor ordenou que repartisse a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Então aqui o versículo 29 basicamente resume o que traz aqui no capítulo 34, né? Como serão feitas as repartições, as distribuições da terra de Canaã para os filhos e descendentes de Israel. Vamos agora para Números capítulo 35. Disse mais o Senhor a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: dê ordem aos filhos de Israel que da herança da possessão deem aos levitas cidades em que habitem. Também dareis aos levitas arrabaldes ao redor delas. Terão eles cidades para habitarem. E os arrabaldes delas serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. Os arrabaldes que dareis aos levitas se estenderão do muro da cidade para fora 1000 côvados em redor. E fora da cidade medireis para o lado oriental 2000 côvados. Para o lado meridional 2000 côvados. Para o lado ocidental 2000 côvados, e para o lado setentrional 2000 côvados. E a cidade estará no meio. Isso terão por arrabaldes das cidades. Entre as cidades que dareis aos levitas haverá 6 cidades de refúgios, às quais dareis para que nelas se acolha o homicida. E além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48, juntamente com seus arrabaldes. Ora, no tocante às cidades que dareis da possessão dos filhos de Israel, da tribo que for grande tomareis muitas, e da que for pequena tomareis poucas. Cada uma segundo a herança que receber dará as suas cidades aos levitas. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolherei para vós cidades que vos sirvam de cidade de refúgio, para que se refugie ali o homicida que tiver matado alguém involuntariamente. E essas cidades vos serão para refúgio do vingador, para que não morra o homicida antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Serão 6 as cidades que haveis de dar por cidades de refúgio para vós. Darei 3 cidades aquém do Jordão e 3 na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão
Essas 6 cidades serão por refúgio aos filhos de Israel, ao estrangeiro e ao peregrino no meio deles, para que se refugiem ali todos aqueles que tiverem matado alguém involuntariamente. Mas se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro de modo que venha a morrer, homicida é, e o homicida será morto. Ou se ferir com a pedra na mão que possa causar a morte, e ele morrer, homicida é, e o homicida será morto. Ou se ferir com instrumento de pau na mão que possa causar a morte, e ele morrer, homicida é, será morto o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, ao encontrá-lo, o matará. Ou se alguém empurrar a outrem por ódio ou de emboscada lançar contra ele alguma coisa de modo que venha a morrer, ou por inimizade o ferir com a mão de modo que venha a morrer, será morto. Aquele que o feriu, homicida é. O vingador do sangue, ao encontrá-lo, o matará. Mas se o empurrar acidentalmente sem inimizade ou contra ele lançar algum instrumento, sem ser da emboscada, ou se sobre ele atirar alguma pedra, não o vendo e o ferir de modo que venha a morrer, sem que fosse seu inimigo nem procurasse seu mal, então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, fazendo-o voltar à sua cidade de refúgio a que se acolhera. Ali ficará ele morando até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo sagrado. Mas se de algum modo o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se acolhera, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da sua cidade de refúgio, e o matador não será culpado de sangue. Pois o homicida deverá ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará para a terra de sua possessão. Estas coisas vos serão por estatuto de direito pelas vossas gerações, em todos os lugares da vossa habitação. Todo aquele que matar alguém será morto conforme depoimento de testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém, para condená-la à morte. Não aceitareis resgate pela vida de um homicida que é réu de morte. Porém, ele certamente será morto. Também não aceitareis resgate por aquele que tiver acolhido a sua cidade de refúgio, a fim de que ele possa tornar a habitar na terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra da vossa habitação, porque o sangue profana a terra. E nenhuma expiação que se poderá fazer pela terra por causa do sangue que nela foi derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra em que haveis de habitar, no meio da qual eu também habitarei, pois eu sou o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Então aqui esse capítulo tem 2 momentos, um momento falando de terras que serão destinadas para os levitas, afinal, os levitas de maneira geral eles não vão para a guerra, não tem uma participação mais ativa no sentido de conquistas e batalhas, mas todas as tribos vão separar um pedaço de terra para os levitas e haverá em alguns espaços de terras para refugiados, tratando um pouquinho sobre também questão de homicidas, né? O tipo de homicídio, como aconteceu, sendo culpado de fato com a intenção de matar, será morto, não sendo intencional, ele vai ser colocado nessa cidade quase como uma prisão, né? Um lugar afastado para que fique até, como diz aqui, a morte do sumo sacerdote. Interessante esses argumentos aqui. Vamos agora para o livro de Números, capítulo 36. Chegaram-se então os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeça das casas paternas dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor mandou ao meu senhor que por sortes repartisse a terra em herança aos filhos de Israel. E meu senhor recebeu ordem do Senhor de dar a herança do nosso irmão Zelofade às filhas deste. E se elas se casarem com os filhos das outras tribos de Israel, então sua herança será diminuída da herança de nossos pais, e acrescentada à herança da tribo a que vierem pertencer. Assim será tirada da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança dela será acrescentada à herança da tribo a que pertencerem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés falou aos filhos de Israel, segundo a palavra do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Isto é o que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofade, dizendo: Casem com quem bem parecer os seus olhos, contanto que se casem na família da tribo do seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se apegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E toda filha que possuir herança em qualquer tribo dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam uma herança de seus pais. Assim, nenhuma herança passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se apegarão cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofade. Pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos.
Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José. Assim a sua herança permaneceu na tribo da família de seu pai. São esses os mandamentos e os preceitos que o Senhor ordenou aos filhos de Israel por intermédio de Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Então, aqui no capítulo 36, nós terminamos, a leitura do quarto livro da Bíblia, certo? O livro de Números, onde ele fala novamente questão de terras e herança, e tratando agora de filhas, de mulheres, E um elemento curioso, nesta passagem agora, depois do início de se manter as famílias lá nos 3 primeiros livros, nos 2 principalmente, em Gênesis e Êxodo, colocando que as famílias continuavam a se relacionarem, se casarem e mantendo a linhagem de família, Deus tinha colocado que o povo de Israel não faria mais isso, porém, nessa circunstância de filhas que não estão casadas deveriam, para manter a sua herança, se casar sim com parentes. Pouco confuso isso, mas é o que está posto aqui. Vimos antes que Deus está dizendo para isso não mais acontecer, não manter linhagens, não manter situações de proliferação das famílias a partir delas por si mesmo, e sim com outras relações. Então, fica aqui esse comentário e essa curiosidade. Certo, meu povo? Então, terminamos o quarto livro da Bíblia. Espero que vocês tenham curtido até aqui, espero que estejam acompanhando. Mais curtinho, mas é a nossa proposta, 3 capítulos por vídeo. Espero o like de vocês, a inscrição de vocês, estamos chegando a 100 vídeos. E sempre lembrando, quando terminamos um livro, o vídeo do dia seguinte ele vem com a ideia de trazer um resumo de tudo que apareceu neste livro. E aí sim, daqui a 2 vídeos, começaremos o último livro do Pentateuco, o livro que já está na tela, o livro de Deuteronômio, certo? Então, mais uma vez, peço like, inscrição e comentários de vocês, e nos vemos no vídeo de amanhã. Valeu!